Oi, Joyce, tudo bem? A proposta da live de hoje é falar sobre autoaceitação, como me aceitar. E como todas as lives, a ideia não é, né, ensinar o que a pessoa deve fazer, como você deve viver, enfim, como você deve se sentir. Essa nunca é a proposta do meu trabalho. E sim trazer outras percepções sobre o mesmo tema, para que você possa expandir e questionar as suas crenças, a forma como você vem enxergando algo, a forma como você vem se relacionando consigo mesmo, o que você acredita sobre si. Então, hoje eu quero trazer outras perspectivas sobre esse tema da autoaceitação, né? De como eu faço para me aceitar, que muitas pessoas trazem isso como uma grande dificuldade, né? De me aceitar como eu sou, de eu conseguir me amar como eu sou. Enfim, o amar é uma consequência a partir do momento que você começa a se aceitar tal como você é, tal como você tem condição de ser. E eu me amar, eu aceitar as minhas imperfeições, os meus erros, os meus defeitos, não quer dizer que eu vá permanecer dessa forma, né? Quer dizer que eu posso gostar do que não é tão legal também. E eu me autorizo, eu me permito modificar, transformar o que eu desejo, né? Então, eu quero trazer algumas percepções para que você possa expandir a forma como você se enxerga, para você refletir sobre esses aspectos seus que de repente você não consegue aceitar com muita facilidade. Então eu não sei se de repente é alguma coisa que você faz, um sentimento que você tem, se é uma postura, se é algo físico, né? Então eu vou trazer diferentes perspectivas, diferentes aspectos da autoaceitação. E vamos começar assim falando sobre essa parte física, né? Que para mulheres, para nós mulheres, isso é algo que vem muito forte. Então, a perspectiva que eu quero trazer para você refletir sobre si mesma, começando do aspecto físico, é entendendo assim, gente, que as coisas que nós não gostamos sobre nós mesmas, muito disso vem de um padrão, de um coletivo. E esse coletivo, existe uma cultura que ganha, né? É um mercado que ganha dinheiro em cima da nossa insegurança, da nossa baixa autoestima. Isso é muito sutil, né? Que é a partir dos comerciais, é a partir de um padrão, é a partir de um modelo ideal que é colocado, e isso vai mudando o tempo inteiro. Ou seja, agora a moda é ter os dentes corretos e branquinhos. Então todo mundo que não se encaixa nisso e observa que o padrão e o ideal é sempre a minoria do que nós somos, né? Aquela ideal da barriga chapada. Quantas mulheres você conhece com a barriga chapada? Quantas mulheres você conhece com o dente certinho e branquinho? Quantas mulheres você conhece com aquele cabelo sedoso? Cabelo sedoso, né? Olha, eu falei que hoje minha dicção não tá das melhores. Então, assim, para que você vá ganhando consciência que existe um mercado que está lucrando em cima da sua insegurança. E isso vai sendo inserido, por isso que é importante se questionar, sabe? Poxa, tem algo de errado com o meu nariz ser grande, com o meu cabelo ser um pouco seco, com a minha pele ter manchas, ter sardas e rugas, né? Porque o tempo inteiro vão criar um novo padrão de beleza, o tempo inteiro está sendo criado um novo procedimento estético. Agora a unha curta, nossa, eu tinha muita vergonha de ter unha curta, porque eu roo unha até hoje, gente. Então assim, eu tinha vergonha disso, porque o bonito é a unha grande, né? Tem unha de gel, unha daquilo, disso, daquilo que eu nem entendo o que é. Minha dicção também é unha mesmo, gente, mas a gente vai dar conta disso. A sobrancelha não pode ser desse jeito agora é bonito fino, agora é grosso, enfim. Então é vendido algo sem que a gente perceba. E isso é a partir de um ideal que vai sendo colocado, né? Em filmes, em propagandas, em tudo mais. Então assim, para você trazer esse questionamento, poxa, tem algo de errado comigo mesmo, ou agora foi estipulado por alguém que isso é bonito e todo mundo que não se encaixa nesse bonito é feio, ou tem alguma coisa errada, ou tem que ralar para se encaixar aqui, né? E sempre percebendo isso, o quanto nós estamos sempre distantes desse ideal de beleza que é colocado, disso que é colocado como bonito, né? E eu vou falar, então, vou trazer algumas histórias minhas para vocês verem o quanto isso é recorrente e frequente, e se a gente não está o tempo inteiro se percebendo
e fazendo as pazes consigo mesmo, ou seja, com o espelho, com aquela gordurinha, aquela dobrinha que fica, né? Com aquele dentinho mais torto, com o cabelo que não fica do jeito que a gente quer. Se a gente não vai se questionando e fazendo as pazes, se acertando com a gente mesma, a gente acaba caindo nessa cilada de que o tempo inteiro eu nunca tô pronta, sabe? Eu nunca tô bonita o suficiente. Falando primeiro, lembra que eu falei da questão estética, a autoaceitação primeiro da estética, mas eu vou entrar nesses outros aspectos, tá? Então assim, cara, eu nunca tô pronta, porque agora inventaram que a orelha é de tal jeito, agora a pele é de, sabe? E assim, eu, Laura, com 34 anos, vou falar já de tudo que eu passei. Isso aqui, que eu nem sei o nome, bigode chinês, bigode chino, bigode alguma coisa. Uma vez eu conversando com uma mulher, ela falou, nossa, você tem essas rugas aqui, nem sei como fala, marca de expressão, você tem que fazer sei lá o quê. E eu falei, gente, então se eu sou de outro planeta, que eu nem percebi que isso aqui era uma coisa negativa, eu achava que era uma marquinha positiva, no sentido de, poxa, se eu tenho essa marca de expressão, quer dizer que eu dou muita risada, que eu sorrio muito, por isso que minha pele é marcada. Era assim que eu enxergava, juro, gente, eu sou muito desconectada desse universo. E eu falei, nossa, alguém tá mandando eu preencher isso, nem sabia, ruga eu já sabia, né, que você fala, nossa, dá uma risadinha, já aparece aqui. Outra coisa que aconteceu, eu já contei pra vocês 1000 vezes, é do meu cabelo, né, que meu cabelo é enrolado e, vamos falar, quanto tempo o cabelo enrolado foi aceito como algo bonito? Gente, uns 4 anos, sei lá, sou ruim de data também. E antes disso, eu não podia ir num salão de beleza fazer qualquer coisa, cortar, hidratar, qualquer coisa, que eles queriam fazer a abençoada escova no final. Vamos ver como fica esse cabelo liso. Eu fico igual um cocker, gente, de cabelo liso. Não combina comigo, nem com a minha personalidade. Tem gente que fica bonita, não é o meu caso. Mas eu nunca gostei de secador, né? Eu uso na minha franja e tal, mas não gosto de secar o meu cabelo. Então, assim, eu tinha que mentir que eu ia na piscina depois. Nem tenho piscina em casa, né, gente? Tava fingindo que eu era burguesa, mas não tinha, mas pra não insistirem pra secar ou alisar o meu cabelo. Outra coisa, uma vez eu fui no médico e ele disse que eu tinha que fazer microcirurgias das varizes, alguma coisa na minha perna. Gente, eu amo minha perna, enfim, eu não tiro foto de perna aqui pra vocês verem, mas na rua vocês podem observar. Enfim, então assim, são coisas que as pessoas vão colocando que a gente fala, poxa, eu nem tinha nada de errado com isso. Então alguém vem falar e de repente você fica com isso na cabeça e compra essa sementinha da discórdia, da autoestima que colocaram. E o grande dilema da minha vida foi quando eu fui... Ó, meu nariz, gente. Ele é grande pro padrão ideal. E eu quis fazer a cirurgia de desvio de septo quando eu decidi que eu ia continuar no caminho da meditação. Por questão de respiração. Quem tem aquela carne esponjosa de desvio de septo, não vem ar. E eu falei, vou fazer essa cirurgia. E eu sempre tive uma questão, não queria fazer cirurgia. Lembrando que sou eu, gente. Se você quer fazer cirurgia, sabe? O corpo é teu, você tem que pensar o que é bom pra você. Então eu não queria fazer uma cirurgia de estética. E eu chegava nos médicos, né? E a primeira coisa que eu dizia, eu quero fazer a cirurgia para eu respirar melhor, mas eu não quero mexer na estética. Gente, era a primeira coisa que eu sentava e falava. E eu tive que procurar... Calma aí que não tá no silencioso meu negócio. Eu tive que procurar 3 médicos diferentes, porque todo mundo queria me enfiar uma cirurgia. E um desses médicos, ele chegou ao ponto de me colocar na frente do espelho, olha isso, e falou, olha pra você. Aí eu olhei, tipo, fiquei olhando, né? E ele falou, viu? Você não olha pro seu nariz, você é tão complexada que você não olha pro seu nariz. E eu fiquei, hã? Tipo assim, gente, eu nunca tive um complexo com o meu nariz. Ou seja, por que eu tô falando isso? Porque as pessoas tentam nos convencer que existe algo errado com o nosso corpo, com nossa beleza e tudo mais, sabe? Então, é aquela coisa de que eu te convenço de que esse é o bonito agora e se você não pertence aqui, você é feia. E que você, então vou te vender uma solução para você chegar aqui nesse ponto, para você ficar tão bonita quanto é o desejado agora, né? Sim, ouvindo de médico é foda, mas médico é, enfim, é tão ser humano quanto os outros e também tem o produto deles, que eu falei, quando você tá insegura, quando você tem baixa autoestima, alguém tá ganhando em cima de você. E esse alguém, gente, é um comércio. No caso ali do nariz, era o comércio da cirurgia plástica, ele queria me vender uma cirurgia plástica, né? No caso do cabeleireiro, que ele me vendeu uma escova. Então, assim, é tão inconsciente já esse mecanismo, e eu tô trazendo essa percepção para que você observe, poxa, tem alguma coisa errada mesmo comigo, ou eu só não estou me encaixando nisso aqui que eles estão falando, e daqui a pouco muda isso também, e eu já fiz essa alteração, e agora? Porque esse é um ciclo sem fim, sabe? Então observa isso, e eu gosto, que nem eu falei, gente, eu sempre trago o exemplo da natureza. Eu tô um pouco incomodada, gente, porque aquela prateleira ali, eu cheguei de viagem e ela é cheia de plantas e tá sem planta, e eu tô aqui incomodada, mas vamos fazer as pazes com ela também.
Então, assim, igual a natureza, sabe? Você não vê um animal tentando negar a natureza dele, sabe? Aquela coisa das plantas são diferentes mesmo, da mesma espécie, mas todo mundo é diferente, e é isso que torna a beleza da natureza. Você chegar, enfim, eu gosto muito de árvores, já falei pra vocês, e, cara, é uma folhinha diferente da outra, o tom de uma árvore é diferente da outra, a altura, e é isso que torna lindo. Imagina você chegar numa floresta que é tudo igual, né? Então, assim, por exemplo, nós que somos aqui do Mato Grosso, a gente nem se espanta mais, a gente nem se admira mais com plantação de soja, por exemplo, porque a gente está tão acostumado que é o mesmo do mesmo muito tempo. E imagina trazer isso para a vida. Eu lembro quando eu era adolescente, eu adorava ir na exposição aqui de Sinop, na Exponop, e eu falava, o que está na moda agora? Eu já sabia, às vezes era um coletinho, daí você chegava na Exponop e tava todo mundo usando aquilo lá da moda, porque foi, sabe, ditou que aquilo é o certo, igual aquele cropped, gente. É maravilhoso, mas eu de cropped fico, sabe, motivo de riso. Eu falo, gente, quando vão parar de vender isso? Quando vão parar de vender... Quando vão começar a vender roupa para os outros tipos de corpos ou para os outros gostos, sabe? Então, assim, entender, sabe? Não compre tudo que vai chegando de isso aqui é o bonito agora, gente, isso aqui é o desejável, se você não pertence, se você não se encaixa, você é o patinho feio. Comece a trazer esse questionamento, sabe? E eu participei de uma jornada de autorretrato, né, com a Juliana Queiroz, que é uma fotógrafa que era daqui de Sinop, e é uma proposta bem bonita, assim, desse autoconhecimento, autopercepção através do autorretrato. E chegou nessa parte da barriga, né, que é a minha grande questão, acho que de várias mulheres, essa questão da barriga. E eu falei, poxa, minha barriga tá em uma coisa que eu nunca consegui aceitar. E olhando para trás, eu falo, caramba, eu sentava e minha barriga nem fazia dobrinha e eu nunca fiz as pazes com a minha barriga, eu tô sendo injusta com ela. E comecei a ressignificar isso, sabe, poxa, o quanto uma barriga é feia porque ela senta e ela faz uma dobra, sabe? Então, o quanto eu ainda estava presa nesse sistema, ainda estou trabalhando isso, gente, não é fácil. Que nem eu falei, estou trazendo uma percepção para você começar a trabalhar esse olhar mais amoroso sobre o seu corpo, sobre quem você é. E então, assim, o quanto eu fui injusta, eu nunca olhei para minha barriga e falei, nossa, essa barriga tá bonita. E quando eu olho as fotos do passado, eu falo, gente, não tinha nada de errado com essa barriga, quem me dera, se eu tivesse essa barriga hoje, eu saía pelada na rua, sabe assim? Então, assim, nunca tá bom o suficiente, sabe? É um sistema muito desleal com a gente. E trazer essa percepção. Até ia falar uma coisa que agora me esqueci. E trazendo ainda para essa questão do retrato, esse ano, né, eu acho que eu já comentei em algum momento sobre isso, foi uma outra percepção, um outro ponto de vista que eu trouxe também sobre essa questão da autoimagem, né, ainda trazendo para o físico, que eu fui buscar uma foto para postar nesses TBTs da vida aí e estava procurando uma foto específica, e como eu não estava encontrando, eu fui passando por vários álbuns de fotografias no meu computador. E conforme eu ia olhando, eu falava, nossa, como eu tava bem aqui. E pegava outra foto e falava, nossa, que bem que eu tava nessa foto. Só o que acontece? No momento que eu estava naquele período, naquele tempo daquela foto, eu não estava me olhando e falando, nossa, como eu tô bem, sabe? Eu ainda estava olhando e falando, poxa, tem várias coisas aqui pra arrumar, hein, dona Laura? Sabe assim, tem várias coisas aqui que não estão tão legais. E quando eu fui olhando essas fotos, eu falei, caramba, olha só, então... Todo esse tempo que agora eu tô olhando e não tô enxergando nada de errado, eu sempre achei que tinha uma coisa que não estava tão bom assim. Então, se eu continuar com esse olhar de que sempre tem algo que não tá bom assim, quando eu estiver daqui 5 anos, talvez eu olhe para a foto de agora e pense a mesma coisa. Poxa, Laura, não tava como você estava imaginando. Então eu falei, então eu preciso começar a desconstruir essa forma que eu estou me enxergando desde já. E eu comecei isso, sabe? No sentido de que eu não me permito mais me olhar com aqueles olhos de que tem sempre algo que está faltando para você ser bonita, para você ser boa, para você, sabe assim, aquela coisa de sempre, a rodinha do hamster. Então eu falei, ok, vamos modificar isso. Então começa a observar isso. E quando você olha para o teu passado, você também não tem essa percepção de que você não era tão ruim, ou tão mal, ou tão incompetente, ou tão feia, quanto você pensava agora quando você olha para trás. Então, por que esse olhar de agora vai continuar o mesmo? Vamos atualizar isso também. E isso, como eu sempre falo, gente, é uma força, esse é o contexto que eu falo que a gente tem que usar força, que é uma força de você dizer, chega para a tua mente, para o teu pensamento, porque você não é o teu pensamento, mas o seu pensamento é a lente que você usa
para enxergar e dar significado para quem você é, para tua vida, para tuas escolhas. Então, a importância de você falar chega, de você colocar uma força para interromper esse discurso que enfraquece. Então, quando você olha no espelho e fala, poxa, tô gorda, que feia, chega. Essa barriga aqui, ela me dá prazer, essa barriga aqui é gostosa de abraçar, essa barriga aqui tem uma história, entende? Seja a história de que eu me permito comer pizza pra caramba quando eu quero, seja lá a história da tua barriga, da tua perna, da tua boca, sabe? Ontem mesmo eu comi uma pizza inteira, gente. Comprei uma pizza pequena e comi sem medo de ser feliz, foi muito boa. Então, assim, interrompa esse discurso que é cruel, né? E outra perspectiva que você pode ter é você falaria assim, até tem alguns vídeos assim, muito legais, com você com 5 anos, você olharia para essa pessoa e teria esse mesmo discurso rígido, crítico, muitas vezes cruel, né? Condenando essa criança, porque essa criança continua aqui dentro da gente, eu vou falar sobre ela mais pra frente, tá? Então, observa a forma como você se trata. Para quê? Para que você vai se tratar dessa forma? Vai falar, vai se olhar e vai se condenar desse jeito? Isso vai te enfraquecer mais, sabe? Se você não consegue olhar para algo que você não gosta e admirar, pelo menos traga essa outra visão de que, poxa, eu não gosto do meu olho. O que eu vou fazer, sabe? Mas pensa assim, que história esse olho tem? Que história ele carrega, sabe? O quanto esse olho conta o quanto eu sou parecida com meu pai, ou com a minha mãe, ou com todo mundo que veio antes de mim, sabe? Ele conta uma história dos meus ancestrais. Enfim, tudo aqui está contando uma história, né? Tudo está contando uma história. Então, de repente, eu não consigo olhar e falar, poxa, isso aqui é bonito. Mas eu consigo olhar e falar, cara, isso aqui é carregado de histórias, sabe? Isso aqui tem uma importância, isso aqui é raiz, né? E raízes são forças. A raiz de uma árvore, quando ela não está forte, ela pode ser linda, maravilhosa por cima. Vem o vento, derruba. Agora, se as minhas raízes, se eu honro, se eu reconheço, se eu me sinto pertencendo a uma raiz, isso é uma estrutura, isso é uma força que eu trago para a vida. Então, começa de repente a se permitir trazer esse outro olhar para algo que você não gosta e você, poxa, eu não gosto, mas eu gosto da história que isso tem sobre mim, sabe? Isso aqui eu gosto da história que isso conta, assim como as nossas cicatrizes, assim como as partes que nós gostamos também sobre nós mesmos. Então, como me aceitar também entra nisso de que, poxa, esse veículo aqui não é um veículo qualquer. Ele está carregando a minha alma, a minha essência é temporal, não posso me apegar a isso, entender que isso aqui está a serviço da minha alma. Esse veículo, ok, eu preciso cuidar, eu preciso honrar, respeitar, agradecer, assim como a casa que eu moro. Mas esse veículo, eu não posso ficar tão presa a ponto de me identificar e achar que eu sou esse veículo. Esse veículo tem prazo, ele está aqui locado, vamos falar assim, 100 anos estourando, ele está emprestado para mim. E eu escolhi esse carro, assim como eu escolho uma blusa. Então, por algum motivo, a minha alma quis experienciar essa vida nesse corpo, com esse cabelo, enfim, com a história que esse corpo traz, dessa linhagem que ele vem. Então, assim, eu não posso banalizar isso. Por algum motivo Por algum motivo, isso aqui vai me trazer experiências tal como ele é, porque a minha alma escolheu esse corpo. Né? Então não é aleatório, não é assim, o que está sobrando aí nesse guarda-roupa, vou pegar e venho. Não, é um veículo igual você compra um carro. Você compra um carro com uma potência, com bagageiro de tal jeito, com quantidade de portas e tudo mais, porque você tem uma necessidade ali. A tua alma, para a trajetória dela, para experienciar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, também escolheu um veículo que nós chamamos de corpo, né? Só que acontece que eu queria uma mangueirinha aqui para ficar bebendo água sem parar de falar. Só que acontece que às vezes nós ficamos tão presos nisso de que quando eu tiver peso tal, aí eu vou estar ok para focar em outras coisas, sabe? E não somos nós que estamos ditando, como eu falei, não somos nós que estamos ditando qual que é o ideal de beleza. Isso está vindo num coletivo goela abaixo, engole, pertence, se encaixe, você que lute para se encaixar nesse negócio, né? Então, traga primeiro essa consciência, tá, gente? De que tem gente ganhando dinheiro com a sua baixa autoestima, com a sua insegurança e o quanto você está inconsciente disso. Traga também a consciência de que existe um padrão que está sendo imposto, não é você que está escolhendo, enfim. E outra coisa, nessa questão da dificuldade da autoaceitação, eu sou a louca da lista, gente, eu faço aqui para não esquecer para vocês.
outra coisa na questão da autoaceitação, que muitas vezes é difícil eu me aceitar como eu sou, por quê? Não é porque eu não estou em paz comigo, é porque eu tô tão olhando para fora, eu tô tão presa na comparação e eu idealizei. Às vezes esse ideal não vem nem do coletivo, vem do que eu acreditei que tinha que ser, de postura, de comportamento, de estrutura física e tudo mais. E eu paro na comparação. Poxa, fulano é tão legal, ela é tão dócil, tão meiga, é tão gostoso estar na presença dessa pessoa, sabe? É tão agradável, é leve. E aí, ok, a pessoa é meiga, delicada e agradável, e eu pego, poxa, eu não sou nada disso. Eu, Laura, não sou mesmo, não sou nada de meiga e delicada. E aí eu coloco pra mim essa ilusão de que só é agradável quem é meiga e delicada, sabe? Só é isso. Então, assim, pra eu me sentir tão leve assim na presença, pra que as pessoas se sintam tão leves e sintam essa minha presença agradável, eu preciso ser meiga e delicada também. Então eu entrei na comparação, eu não entendi que existe coisas diferentes, igual banca de fruta. Imagina se tivesse só banana lá, né? Quem gosta de maçã tá ferrado. Então, assim, tem gente que o que ela oferece, o que é dela é isso. Mas o que é teu? O que é teu que você está trazendo para o mundo? Por quê? Porque quando eu pego na comparação, eu falo assim que a comparação, ela é ofensiva, ela é um enorme desrespeito para a minha essência. Por quê? Então vamos falar assim, existe algo que é meu, assim como tem algo que é seu. E quando eu tento entrar nessa comparação, quando eu tento me encaixar, eu deixei de trazer algo que é único para essa expressão do universo. Eu estou anulando algum aspecto da minha existência porque eu fiquei tão presa e tão encantada, tão admirada com esse aspecto da essência do outro, que eu anulei o meu. Então eu esqueci de olhar e falar, poxa, existe algo aqui que é da Laura, sabe assim, não existe mais ninguém do universo que tem. E é isso que é a essência da minha existência, que é isso que eu tô fazendo. Porque, por isso que nós somos diferentes, por isso que existe, sabe, essa diversidade, porque senão existia só um e tava tudo bem, né? E trazendo, gente, é que nem o Guilherme falou, os cabelos, bons cabelos brancos, que a minha cabeça tá ficando forrada, gente, aceitos pelo universo masculino e tão resistentes no universo feminino com toda a sua beleza. Então, assim, homem grisalho, poxa, charmoso, né? Mulher começando o cabelo ficar com o cabelo branco, relaxada. Que relaxada, menina. Vai lá, pinta logo esse cabelo que tá fazendo feio por aí, né? Então, assim, são essas comparações que a gente precisa falar. Poxa, isso aqui que eu penso sobre mim é isso mesmo ou é porque todo mundo tá achando, né? E isso que eu falei de você trazer o que é teu, essa expressão, porque às vezes você tá tão querendo se encaixar, tão querendo ser o que você encontrou de bonito nos outros e tá esquecendo de falar, poxa, o que é meu, que é só meu e que é natural, que é espontâneo, às vezes é aquela risada igual um porco, às vezes é aquela coisa risada sem som, né, roncando. Então assim, mas é teu isso. Para atender as nossas necessidades, nos apoiamos nos rótulos para sermos vistos. Você acredita que a aceitação nos afasta de certas pessoas que insistem em nos criticar por quem somos? Nos afasta. Eu não entendi direito o que você falou. Você acredita que a aceitação nos afasta de certas pessoas que insistem? Se elas se afastam da gente ou se nós devemos nos afastar de quem nos critica por sermos quem somos? Isso não ficou claro. Se você puder colocar aí. Então, assim, gente, entendendo essa beleza que existe nessa diversidade. Por quê? Vou falar por mim. Eu fui me tornando tão séria que eu fui entendendo que responsabilidade era ser séria. Responsabilidade era ser séria. E tem uma música do Oswaldo Montenegro que fala quantos defeitos sanados com o tempo eram melhor que havia em você. Por quê? Porque em algum momento, agora na minha fase profissional, que eu virei autônoma nessa transição, eu fui entendendo, interpretando que ser responsável era ser sério, né? E aí eu fui me tornando uma pessoa séria. E eu vi que eu não falava mais bosta, que o meu riso já não era leve, ou seja, o melhor que eu tinha era a espontaneidade de falar palavrão, de falar merda, de rir de qualquer coisa, de fazer besteira, falar besteira, sabe? Então, assim, eu me dei conta que eu perdi
Eu perdi a minha essência, eu anulei minha essência porque eu interpretei que responsabilidade era seriedade. E aí eu tive que fazer um trabalho de desconstrução. E é difícil a gente desconstruir às vezes. Ah, tá. Voltando aqui. Você acredita que a aceitação, que nós devemos nos afastar de quem insiste em nos criticar por sermos quem somos? Isso? Eu acho que tem dois aspectos a isso. É muito pessoal. Nossa, gente. A dicção tá tensa hoje. Tá. Então, entender assim, como eu falei, gente, eu não tô aqui, meu trabalho não é dizer o que é certo, o que é errado, o que você deve ou não fazer. O meu trabalho é trazer perspectivas para você analisar. Uma das perspectivas essa pessoa que ela tá me criticando, uma perspectiva essa pessoa tóxica para mim, ela não me respeita, eu me sinto invadida, eu escolho me afastar dessa pessoa. Escolha a tua. Outra perspectiva essa pessoa está trazendo o ponto de vista dela, que não é o que eu acho, o que eu concordo, e eu vou deixar ela falar o que ela bem entender, porque ela tem esse direito de expressar o que ela bem pensa, e isso não me afeta, porque eu estou em paz com quem eu sou. Então, são dois pontos de vista, e você sente no seu coração com qual você se identifica mais, né? Então, observar isso, que muitas vezes nós estamos enxergando algo como um defeito, algo que precisa ser melhorado, desenvolvido na gente. E quando a gente tira isso, a gente tirou aquilo que era o legal, aquilo que conectava a gente com outras pessoas. E entender, gente, assim, que sempre vai ter alguém que vai conectar com isso que você é. E um exemplo bem claro, gente, eu não vou entrar nesse assunto de política, mas bem claro nisso, nessa divisão, é o nosso atual presidente. Tem pessoas que odeiam, não querem nem ver a cara dele, porque o que ele é, em essência, causa uma repulsa. E outras pessoas se conectam tanto com quem ele é, que defendem ele, dão sangue para defender, certo? Como se fosse alguém da família. E é a mesma pessoa com a mesma atitude. Alguns repulsam e outros se conectam imensamente. Ele está sendo de um jeito só, entende? Então, assim, não é um ideal de que se eu for desse jeito, todo mundo vai me aceitar, eu vou gostar e vou pertencer. Não! O que você é? Você tentando agradar ou você sendo simplesmente quem você é sem esforço, só trazendo a sua expressão e a sua essência, isso aqui por si só já vai conectar e desconectar algumas pessoas. Então, para que fazer esse esforço para tentar ser algo que você não é? Para que você fazer esse processo de autoanulação? Eu anulo quem eu sou para que eu possa pertencer, para que eu possa ser aceito. Entende? Independente do esforço que você coloca nisso, o resultado vai ser o mesmo. Você se esforçando, algumas pessoas vão se conectar. Você não se esforçando, outras pessoas vão se conectar. Então, traga essa leveza e traz para o mundo quem você é. Vomita aí porque você veio com algo que é teu. E eu falo assim que dentro dessa consciência da existência, quando eu não estou sendo o que a minha alma em essência escolheu ser, de repente eu não estou honrando com um compromisso que eu vim contribuir. Então, algo que eu sou contribui com alguém, né? Que nem eu falo, isso que eu tô fazendo agora, eu gosto de compartilhar a minha experiência, o que eu vivencio com as pessoas. Eu deixar de fazer isso, algumas pessoas vão falar assim, vou deixar de contribuir com algumas pessoas que estão ouvindo e falando, poxa, isso que a Laura tá falando eu nunca tinha pensado. Assim como eu aprendo constantemente com as outras pessoas, inclusive com quem pensa diferente de mim, né? Então, traga essa consciência, essa reflexão para você também. Outra coisa, gente, que é importante você observar. Trazendo lá da criança, lembra que eu falei da criança interior? A criança, gente, conforme ela vai crescendo, tem o estágio em que, enfim, tem vários estágios que estão ligados com as nossas dores existenciais. Em um outro momento eu posso fazer uma live sobre isso. Então tem a rejeição, tem o abandono, a manipulação, enfim, são 5 dores, tá, que nós temos. E então, assim, nesses estágios, cada estágio está ligado com uma dor que, dependendo do que você interpreta e experiencia nesse momento, é a dor que você vai experienciar com mais frequência na sua vida. Então, a criança, para ela se sentir amada, para ela se sentir pertencendo, né? Assim, para ela se sentir valorizada pelos pais, principalmente, eu falo assim, gente, tudo que a gente faz, a moeda de troca que tá ali atrás é sempre o amor, sabe? Eu receber esse amor.
É consciente ou inconsciente, o que a gente faz é sempre isso. E isso do pertencimento está muito ligado com eu quero pertencer a um meio, a um grupo, a um coletivo, para que eu me sinta amada, para que eu me sinta vista, para que eu me sinta valorizada. E entender que essa dinâmica ela começa lá na infância. E muitas vezes quando você não assume o controle de ok, essa criança ainda está aqui comigo. Lembra que eu falei, você falaria dessa mesma forma com a sua criança, você quando você tinha 5 anos? Porque nós trazemos a nossa criança, continua aqui a criança interior. Só que nós não podemos deixar que essa criança assuma o controle da nossa vida, que ela continue tomando decisões, que ela continue, sabe, sendo responsável pela forma como nós enxergamos e interpretamos as situações. Então é preciso amadurecer. Essa criança eu carrego comigo, a alegria, a espontaneidade dela, a leveza dessa criança, a criatividade da criança, o brincar, né, o riso fácil. Mas hoje eu sou uma mulher, então eu assumo esse comando agora. E por que eu tô falando isso? Porque a necessidade de pertencimento, de aceitação veio lá da criança. Então quantas vezes essa criança fez coisas para ser aceita pelos pais? Ou seja, isso é feio. E os pais fazem isso naturalmente, nós fazemos isso no sentido de que ficar gritando é feio, ficar dando risada e fazendo barulho é feio. Para com isso, eu tô achando feio. A criança, dentro de toda a maturidade dela, ela olha aquilo e fala, poxa, os meus pais estão dizendo que algo que eu estou fazendo espontaneamente é feio. Então, eu estou trazendo essa moeda de troca do amor. Ou seja, será que eles não gostam tanto de mim quando eu faço isso? Ou seja, meus pais gostam menos de mim quando eu dou risada barulhenta, porque é feio. Entende? Então, eu vou tentar não rir mais alto. Eu vou tentar ficar mais séria. Isso tudo é inconsciente, automático para a criança. Então aí que a criança vai se anulando, aí que a criança vai se moldando. E que eu falo que os rótulos que nós recebemos na infância. Então se a criança recebe o rótulo de que ela é muito boazinha, ela é muito boazinha. E esse boazinha é sempre uma tentativa de manipulação. Os rótulos são tentativas de manipulação de quem nós somos. E a criança ela acaba se identificando, ou seja, eu sou a boazinha. Então quando ela cresce, ela não vai mais falar não, ela não vai colocar limite na relação, ela não vai fazer algo que possa desagradar ao outro, porque ela é boazinha, ela não está autorizada a sentir raiva, ela não está autorizada a fazer coisas que não se encaixem nesse papel da boazinha. E tem gente que leva esse rótulo para o resto da vida, sabe? Vivendo algo que não é real aqui dentro, e esse preço é alto. Então, essa não aceitação, às vezes ainda vem dessa nossa criança interior que está tentando pertencer. Então observa, quando você não consegue se aceitar em algum aspecto, o quanto você está tentando agradar alguém. E às vezes essa projeção desse alguém não está claro. Às vezes esse alguém vem como chefe, às vezes esse alguém vem como marido, como esposa, como um amigo que é muito próximo, alguém que você admira. E você está buscando a aprovação dessa pessoa, mas na verdade, se você for buscar, essa pessoa ela está representando mais aquela aceitação do teu pai ou da tua mãe. Da onde que vem essa necessidade? Que parte minha está precisando de aprovação e aceitação aqui, sabe? Então, que parte minha eu não consigo aceitar porque eu entendo que isso é feio, sabe? Isso que eu faço é feio, isso não é legal, isso não se encaixa. Então, tem a questão da vulnerabilidade. Eu trazer isso à tona, eu corro o risco de mostrar esse aspecto feio sobre quem eu sou, sobre o que eu penso, sobre quem eu sou em essência. Se eu trouxer isso à tona, eu me sinto vulnerável porque pode ser que você não goste de mim. Pode ser que isso que eu não consigo aceitar em mim está colocando em jogo a nossa relação, a nossa troca de amor. E se eu mostrar esse meu lado feio para você, esse meu lado sombra, esse meu lado que não é o desejável, não é agradável, pode ser que você deixe de me amar. Então, esse é o discurso inconsciente que nós fazemos. Então, por isso que eu estou trazendo essa percepção para você observar. Quando eu não consigo me aceitar, poxa, eu sou muito lenta, eu faço as coisas de uma forma muito lerda, sabe assim? Eu não consigo aceitar isso, eu gostaria de ser mais dinâmica, eu gostaria de ser mais proativa, sabe? Busca também os discursos, o que você ouviu sobre isso. Quem que é bem proativa, que eu admiro e que eu trouxe esse espelhamento também, e entendendo que nós precisamos da diferença. Eu, por exemplo,
Eu sou muito de fazer acontecer. E eu preciso das pessoas que são mais lentas nesse processo criativo, nesse processo de dar ação, para que eu não faça as coisas por impulso. Então, entender, gente, que as diferenças, elas vão complementando, sabe? Elas vão complementando e elas são necessárias para uma engrenagem acontecer. Então, o que eu tenho de defeito e você tem de defeito, às vezes isso vai se encaixando nas relações, não só relações afetivas, no trabalho, nas amizades, na família, sabe? Para que a gente possa ver de uma forma um todo. Então, eu tenho uma parte, você tem uma parte e nós encaixamos isso para expandir essa percepção, para fazer isso acontecer, né? E isso por isso que nós somos diferentes e por isso que essas diferenças são necessárias. Então, quando nós trazemos dentro de uma sociedade empresarial, nós conseguimos ver isso com mais clareza do que numa relação afetiva, né? Então, imagina, por exemplo, duas pessoas que são muito ativas. Se eu me relaciono com alguém que é muito ativo como eu, né? O quanto nós vamos ultrapassar o limite do que é o saudável? Onde nós vamos encontrar esse ponto saudável que eu digo é para o ritmo do corpo, de descanso, sabe? Onde nós vamos encontrar espaços de relaxamento? Onde nós vamos encontrar o ponto ideal da pausa? Se eu tô caminhando com alguém tão acelerado quanto eu, sabe? Então, assim, isso que nós estamos enxergando às vezes como um defeito, é difícil de aceitar, entenda como algo necessário para eu trazer para minha expressão e manifestação do mundo. Então, gente, são esses pontos que eu quis trazer para vocês, essas perspectivas, e como vocês sabem, eu adoro música para os meus momentos de vida, e eu tô muito identificada com a música Quase Sem Querer, né? A Laura adulta agora, nessa fase adulta, essa música do Legião Urbana, né? Eu tô super identificada nisso, de não quero mais estar certa, eu não quero mais saber de tudo. A Laura, antes, que não se permitia ser vulnerável, ela tinha essa necessidade de que, poxa, eu preciso ser boa, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso saber tudo, porque eu condicionava a minha identidade a isso. Hoje não, hoje já trago essa leveza de que eu não preciso saber, e se eu não sei tá tudo bem, tem coisas que eu nunca vou saber, tem coisas que eu preciso saber mais. Então, assim, de trazer essa tranquilidade dentro da minha vulnerabilidade, da minha imperfeição, de me autorizar, né? Lógico, não cheguei nesse ponto de que me aceito completamente, gente, não tô nesse nível. Por isso que eu tô compartilhando com você essas reflexões que eu trago para desconstruir o que eu ainda não consigo. E o que eu ainda não consigo, eu não fico nessa luta de, poxa, Laura, que vergonha, você devia. Não, trazer autocompaixão de, tudo bem, muitas coisas eu já consegui aceitar e que antes eu não conseguia. Então eu começo esse trabalho no meu tempo, no meu ritmo e dentro das minhas prioridades também, porque tem defeitos que agora não me importo em trabalhar isso agora, não é minha prioridade. Tenho outro foco, né? E o que eu gosto sempre de trazer para as mulheres no Mergulhando em Si, no trabalho que eu faço com as mulheres, gente, a gente sempre vai ter coisa para melhorar. Tá? Sempre vai ter aquela coisinha, conflitos que a gente pode melhorar, aspectos sobre nós mesmos. Então, para você não olhar para si mesmo, tipo, eu tô no meu autodesenvolvimento, eu tô nesse crescimento, então eu quero melhorar tudo. Se você for buscar, tem muita coisa aí. E sempre, eu falo assim, que enquanto nós estivermos respirando, nós temos coisas para serem curadas e trabalhadas. Então, é um trabalho de autodesenvolvimento contínuo, né? Opcional também. Você pode não querer se desenvolver, isso é o livre-arbítrio. Então, para você não olhar e falar, nossa, eu sou toda cagada, pega uma coisa que te incomoda. Qual é a tua maior dor? Qual é o seu maior desconforto? Qual é a coisa que você tem mais dificuldade de aceitar? É físico? É sua aparência? É uma atitude? É um sentimento? É um pensamento? Foca nessa coisa que traz o maior desconforto e vai trabalhando e se desenvolvendo nisso. Quando tiver ok, porque em um momento você vai estar ok com isso, você pega o outro. O que é outra coisa agora mais importante para eu trabalhar e me desenvolver neste momento? E fica trabalhando, porque quando você pega uma coisa, é gostoso, é prazeroso esse processo. Você vai errar, você vai falhar, você vai dar seu melhor, vai errar de novo. Mas assim, é gostoso no sentido que vira um jogo seu consigo mesmo, sabe? Igual videogame, quantas vezes eu sentei a bunda no sofá e fiquei a tarde inteira, inclusive com a Gabriela que tá aqui, jogando para passar de fase, errava, resetava, volta até... Enfim, terminar.
Então, assim, na nossa vida é a mesma coisa. Esse desafio que é gostoso ali no jogo, a gente traz para o nosso desafio de lapidação. Poxa, hoje eu falei. Mas, ok, a partir da minha falha, o que eu vou tentar de novo, o que eu trago agora, esse novo recurso, igual um superpoder no videogame, certo? Então eu jogava muito Super Mario, daí tinha lá os superpoderes que eu nem lembro o que era agora, mas enfim, tinha estrelinha, né? Então você ganhou um superpoder, ok, eu tentei, errei, eu tenho um superpoder no meu aprendizado. E agora com esse aprendizado tenho mais força, tenho mais confiança, eu tenho mais segurança para falhar de novo. Que eu vou falhar, tá? E ok, eu comecei a falar da música lá então, quase sem querer, para dizer que essa consciência de que já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. O que significa isso? Por que eu trouxe essa música? Que às vezes as pessoas vão trazer isso que a Kênia falou, de criticar. Mas eu não me preocupo mais. Quando eu fiz as pazes comigo, quando eu faço as pazes comigo, eu não me preocupo mais. Não no sentido de não tá nem aí, sabe aquele discursinho clichê, ai, não tá nem aí. Mas no sentido de que eu te autorizo a me enxergar dessa forma que você tá me enxergando, porque eu fiz as pazes com a minha autoaceitação, sabe? Então, eu permito que você me enxergue como, sei lá, esse ano alguém falou pra mim, você é muito infantil. Eu permito que você me veja como infantil, porque eu já fiz as pazes com a mulher que eu sou. Então, eu sei onde está o lugar da criança, eu sei onde está o lugar da mulher. Então, assim, você deixa o outro com o direito de ter essa percepção. Lógico que você não tem que engolir sapo, né, gente? Nem ficar ali ouvindo fossa dos outros, não é isso, tá? Mas você se permite não se ferir com isso, porque você já sabe quem você é. E é isso, quantas pessoas estão conscientes de quem elas são. E por isso o que eu falo sobre o outro tem tanto poder quando o outro não se conhece. Por isso que eu falo empoderamento a partir do autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu tô aqui, que eu já refleti o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, da forma como eu me vejo e me sinto, o que você diz é teu. Carrega isso com você, sabe? Eu lembro que uma vez eu tava conversando com um cara, né, que eu me relacionava, e ele disse assim, bem que os meus amigos dizem que eu só atraio mulher louca. Isso é um clichê. Mulher é tudo louca, homem nenhum presta, né, gente? Essa conversinha fiada pros dois lados já deu, né? E aí, quando ele falou isso, se eu não tivesse segura, eu falaria, poxa, eu sou muito inconstante, blá, 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 sei lá quais são os discursos das mulheres que acreditam nessa balela, né? Mas, enfim, na hora que ele falou isso, eu dei risada e falei, esse discurso não vai funcionar. Esse discurso comigo não funciona. Esse discurso da mulher louca, não. Guarda isso aí e vamos para outro papo. Sabe? Então, cortei ali na hora. Não fiquei falando ou convencendo ele de que eu não sou louca. Não. Esse discurso não dá, né? Vamos para outro, né? E é isso. Então, se você buscar questionamento sobre o que você sente, sobre o que você faz, o quanto você é consciente disso tudo. Porque senão você vai ficar refém da aceitação e aprovação do outro. E o outro está na cegueira, na inconsciência também, ditando algo sobre você. E tá o tempo inteiro, é igual a Kênia falou ali, o tempo inteiro as pessoas estão nos criticando. Mas o quanto essas pessoas estão conscientes sobre elas mesmas, nem sobre elas estão. Então, como eu vou comprar como verdade o discurso de uma pessoa que nem se conhece e tá querendo dizer algo sobre a minha verdade, sabe? Para você observar o absurdo que é isso. Isso é um absurdo. Então, assim, traz essa reflexão das escolhas que você faz, da forma como você se enxerga, do porquê que você se sente assim, o quanto você está consciente disso. E eu tô falando porque eu sou uma pessoa que eu questiono muito, tanto a mim mesma quanto os outros, né? Até pra gente se aprofundar nessa existência, nessas diferenças. E foi ontem ou hoje? Ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga e eu peguei e falei pra ela, falei, nossa, tem umas coisas que eu estou fazendo que eu ainda não sei o que eu penso sobre isso. Por exemplo, uma coisa que eu falei pra ela, deixa eu pensar. Eu falei, por exemplo, eu não sei o que eu penso sobre você dar um bicho que você tem, falei pra ela. Às vezes eu questiono, eu tenho a Mora, que é uma gata que chegou a partir de um processo terapêutico, né? Eu direto posto ela aqui. E chegou para eu trabalhar uma cura minha. Só que eu viajo muito, né? Enfim, estava fora agora e eu fico nisso de alguém ter que cuidar da Mora
E eu tenho isso também de quando a Mora sente a minha falta, quando eu chego, eu percebo assim que ela muda o comportamento dela. E eu comecei a me questionar o quanto eu acho certo eu manter essa gata pra mim, nessas condições de ser alguém que viaja muito e, enfim, expor esse animal, uma vida a essas condições, e o quanto eu acho certo eu doar essa gata para alguém que vai estar ali disponível, que vai estar mais presente e tudo mais. E foi um questionamento, ela falou, não toma nenhuma decisão. Eu falei, não estou tomando nenhuma decisão, eu estou trazendo um questionamento de algo que eu faço, ou seja, eu tenho uma gata nessas condições e eu não sei a resposta ainda, do que eu penso a respeito, entende? Então, é algo que eu estou fazendo e eu ainda não sei dizer o que eu acho certo, o que eu errado, o que eu acho bom ou não, e tô aqui. Então, assim, quantas outras coisas nós fazemos no automático? Quantas outras percepções você está trazendo sobre si sem se questionar? O que eu penso sobre isso, o que eu acho de verdade sobre isso, e não o que me viu que em nenhum momento eu coloquei o que as pessoas acham que é certo ou errado. O que as pessoas acham que é certo ou errado é o das pessoas. Eu tô pensando, eu, Laura, dentro dos meus valores, dentro do meu comprometimento, da minha responsabilidade como ser, o que eu penso disso? E eu não sei ainda, vou amadurecer essa reflexão. Então, traga essa percepção para você também, da forma como você se enxerga, da forma como você interpretou que você é, o quanto isso é real e o quanto foi o que as pessoas acham. O que as pessoas acham é delas e elas estão no direito delas, mas você como um ser consciente, você como um ser buscando o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu aprimoramento, enfim, a sua evolução como pessoa. Tem umas palavras que eu não gosto muito de usar, mas acabo usando pela facilidade. O quanto você está consciente da forma como você se enxerga, e isso é uma lente. Então, quando eu me permito pensar de uma outra forma, ressignificar a forma como eu estou me enxergando, isso vai impactar no meu sentir, isso vai ter um impacto sobre as minhas emoções, os meus sentimentos, porque o que eu penso interfere nas minhas emoções, no meu sentir, e isso vai criando a minha realidade. Não estou falando nem de manifestação de cocriação do pensamento, que é algo que eu acredito, mas eu estou falando a partir da sua realidade, do que você sente, do que você experiencia, né? Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com medo, existe um discurso aqui que ela criou de algo que está paralisando o movimento dela, né? Uma pessoa ansiosa, existe algo aqui, uma forma de enxergar que também está despertando esses sentimentos, e isso é real para a pessoa que sente, né? Quando você tinha medo de escuro, não adiantava falar, não tem nada aqui, acende a luz e apaga, apagou, isso é real para a percepção da pessoa, da forma como ela está enxergando uma realidade. Então, sim, você pode mudar a tua realidade no sentido da autoaceitação, se você começar a questionar e observar, estar presente observando o que você pensa sobre si mesmo e questionando isso, não como uma verdade, mas como uma perspectiva. São perspectivas. Então, de que outras formas eu posso pensar sobre mim mesma? De que outras formas eu posso me enxergar? E aí que eu falo de você observar, identificar os discursos da sua mente que te enfraquecem. Porque o quantos desses discursos foi uma interpretação tua diante de algo que aconteceu sobre si mesmo. E o quanto desse discurso foi algo que outras pessoas disseram sobre você e que você se apropriou disso, você trouxe isso como uma verdade e que está carregando isso como a única verdade. E às vezes foi algo de alguém que você ama. Olha só os relacionamentos abusivos, se eles não são assim. A pessoa já não entra no relacionamento sabendo que é abusivo, gente. Ninguém entra, poxa, encontrei um parceiro, uma parceira abusivo, tóxico e vou me manter aqui, que delícia. Não! Isso vai acontecendo a partir de manipulações, conscientes ou inconscientes. Então, essas manipulações também acontecem no enfraquecimento dessa autoimagem. Então, é preciso questionar, é preciso refletir sobre o que você acredita sobre si mesma. E em que momento você começou a pensar dessa forma? Poxa, quando foi que eu achei que eu não era capaz disso, sabe? Quando foi que eu acreditei que eu sou tímida e eu vou ser tímida pro resto da vida, sabe? Quando foi que eu acreditei que eu tenho que ser esse perfil para fazer o que eu quero? Então, de repente você tá aí, presa, sabe? Atada nesse discurso enfraquecedor sobre si mesma.
e deixando de viver coisas grandiosas, sabe? Deixando de abrir portas e possibilidades para sua experiência neste aqui agora. Certo, gente? Vocês ficaram quietinhos, eu nunca sei quando vocês ficam quietinhos, se vocês estão entendendo ou não, se eu tô falando algo que vocês perderam raciocínio, ou se vocês estão ok com isso. Mas tem alguma pergunta, tem alguma dúvida que vocês queiram trazer? Ficou claro que a percepção que eu quis compartilhar com vocês hoje sobre como começar a trabalhar essa autoaceitação? Tranquilo? Então, gente, eu vou pedir para vocês compartilharem com as pessoas que vocês sentem que estão presas nisso, nessa questão de um discurso que enfraquece mesmo, que estão com dificuldades, são pessoas, sabe aquelas pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, essa pessoa é maravilhosa, sabe assim? E a pessoa, quando ela abre a boca, ela só diz coisas horríveis sobre si mesma. Todo mundo já conheceu alguém assim, eu tenho certeza. Eu, como terapeuta, quando eu atendia, era isso, sabe? Eu falava, essa pessoa olhava assim, admirada pela força, pela grandeza, sabe assim, pelo potencial da pessoa. E a pessoa não enxergava nada daquilo. Eu falava, meu Deus, isso é um crime, isso é um crime. Foi por isso que eu decidi começar a trabalhar com as mulheres, porque eu falava, meu Deus, tem muita gente foda aqui no universo que não tá consciente do todo o potencial que tem, né? Então não vamos nos permitir ser uma dessas pessoas, gente. Vamos começar a trabalhar isso, trabalhar esse potencial, esse empoderamento, essa capacidade de acreditar no seu poder, na sua capacidade, do jeito que você dá conta e construindo tudo que você quer na tua vida, porque tudo depende de você, não existe fórmula mágica, né? E você pode escolher continuar, né, se olhando de uma forma não muito grande. Eu tenho certeza que não é o que você é foda pra caralho, mas o quanto você acredita nisso. O quanto eu acredito que eu sou foda pra caralho, sabe? Quanto que eu acredito que eu sou tão capaz quanto a pessoa que eu admiro. E é isso, quando a gente compartilha as coisas com os outros, é pra falar, poxa, eu também não dava conta e agora eu dou, sabe? Eu tô toda cagada, errando, mas tô indo. Poxa, você também, todo mundo, sabe? E o quanto você pode fazer com todo o seu potencial, o quanto você pode contribuir quando você assumir, sabe, essa mulher ou esse homem que você é, e deixar isso vir à tona como uma expressão, sabe, de vou fazer valer essa existência, ok? Porque as nossas fraquezas, nossos erros, nossas incertezas nós já temos, nós sabemos isso com muita clareza, porque isso fica, ó, azucrito na nossa ouvido. Agora, qual será que é o meu potencial que eu ainda não sei? Isso que a gente precisa descobrir. Qual é a minha força que eu ainda não descobri? Força, não força no sentido mas força de potencial, sabe? Qual que é todo o poder que eu ainda tenho e não descobri, né? E quando a gente olha para trás e fala, meu Deus, eu tô trazendo isso. Vamos pegar, né, no lance da constelação de todos os nossos ancestrais. Quando eu olho para minha avó, eu falo, caralho, como aquela mulher deu conta? Sabe? Quando eu olho para minha mãe, eu falo, meu Deus, como que essa mulher deu conta? E eu sou parte disso. Então, o quanto eu tenho para olhar para mim e falar, meu Deus, eu dou conta disso, não tinha nem ideia, sabe? Não preciso esperar alguém trazer essa leitura, mas essa consciência de que nós temos uma raiz muito forte. Vamos fazer uso disso, vamos honrar essa existência, né, gente? Certo, pessoal? Muito obrigada e compartilha aí, gente, com o pessoal que tá precisando de uma forcinha aí para se sentir melhor. Beijoca para vocês.